Meu nome é Cleógenes Riso, sou de Maceió, Alagoas. Convidado pelo concurso de cartórios aqui para passar a vocês uma noção sobre a nossa legislação, sobre cartórios extrajudiciais. E dentro do possível, nós vamos, com muita dificuldade, eu reconheço isso, porque a nossa legislação ainda não é codificada, nós não temos um código de normas. Então nós pegamos um compêndio do que a gente tem de provimento, né? Paralelo a isso, nós temos a legislação do Funjuris, que é o fundo estadual que faz a gestão sobre os emolumentos pagos pelos particulares aos cartórios, e o FERC, que é um outro fundo que é responsável pelo fomento do registro civil no estado de Alagoas. Então, dentro dessas três perspectivas, a gente vai tentar minimizar as preocupações dos senhores no próximo concurso, que será agora no dia 3 de agosto. Espero poder contribuir. Esse setor de serventias extrajudiciais, lá na Corregedoria de Alagoas, ele foi praticamente otimizado de 2011 para cá, porque foi criado realmente uma estrutura com a perspectiva de fiscalização mais rígida, né? E hoje, na gestão do desembargador Alcides, a gente tem dado continuidade a esse trabalho com uma boa perspectiva de já estarmos formatando o nosso código de normas, né? E partindo para projetos mais consistentes em relação a outros estados, como o de Sergipe, que está com a legislação bem mais avançada que a gente e mais até organizada. Bom, como eu disse, meu nome é Cleógenes Riso, e falar para vocês um breve histórico das leis, que são as leis que a gente mais conta na nossa área de pesquisa, que é 8935, né? Que foi a lei que regulamentou o artigo 236 da Constituição Federal, né? Que o artigo 1º reza que os princípios que regem os atos registrais e notariais, da publicidade, da autenticidade, da segurança e da eficácia dos atos jurídicos. A 6.015, eu considero a lei mãe, a lei de regência, que é a lei dos registros públicos. É a lei que, em muitos casos, a 8935, ela se contrapõe à 8935, porque ela é mais específica, ela é mais abrangente, e ela é mais antiga, ela é de 73, e é a que sofre mais alterações com essas legislações extravagantes que surgem aí diariamente. Como eu disse, os princípios dos cartórios, né? Eu vou ficar lendo assim esses tópicos, fazer questão de ler, pode ficar até um pouco cansativo, mas é porque quando eu leio, a gente vai descobrindo coisas da rotina da gente da corregedoria que de repente pode se enquadrar num artigo desse, num provimento desse que possa cair no concurso para vocês. Os estados da federação adotam modelos distintos em relação à composição das serventias, porque cada estado, as serventias são criadas por lei estadual, né? Alguns de vocês já devem saber. Nos estados nós temos serventias oficializadas e não oficializadas. Em Alagoas, hoje, nós temos 8 serventias oficializadas somente. Para aqueles que não sabem, as serventias oficializadas são aquelas que são mantidas 100% pelo poder público. Ou seja, eles prestam o serviço público, nitidamente público, e o responsável é remunerado pelo poder público. Ele é um servidor público. E os emolumentos dos quais ele recebe, ele repassa na sua integralidade para o Funjuris, que é o órgão que eu falei para vocês, que é o órgão gestor, é o Fundo Estadual de Modernização do Poder Judiciário. Esse órgão, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre ele, até da lei que criou ele. Ele é responsável pela parte de construção
de fóruns, reforma de prédios, e esses recursos que são advindos das custas judiciais e dos emolumentos, digo, da parte que cabe ao Funjuris. Nós vamos ver um slide lá na frente em que temos uma lei que fixa as alíquotas de remuneração de qual o Funjuris arrecada, daquela importância de cada selo, do selo de autenticidade, que é o instrumento que dá autenticidade ao título e que remunera não só o Funjuris, mas outros órgãos, como vocês lá na frente terão a oportunidade de ver. As propostas de acumulação, desacumulação e demais disposições vigentes devem seguir os ditames da Resolução 80 da Corregedoria Nacional de Justiça. Essa resolução eu reputo como a mais importante nesse arcabouço, nessa perspectiva que antecede a realização de concurso. Por quê? Porque a resolução, além dela falar taxativamente sobre a questão de vacância das serventias, ela fala de como se dará a nova composição dos cartórios naquele estado. Ou seja, se determinado estado quiser fazer acumulação, desacumulação, anexação, desanexação, o momento de fazer é antes de publicar o edital. Leva-se a proposta para o pleno do tribunal e o tribunal aprova ou não aquela proposta. Em aprovando, segue para a Assembleia para alteração legislativa. O ano passado, a comissão do concurso, ela reunida com esse propósito da Resolução 80, ela fez um estudo de mais de 6 meses e fez a anexação de mais ou menos 60% das serventias. Ou seja, dessas 200, em Alagoas nós temos 241 cartórios. Dos 241, 8 daqueles oficializados que eu falei para vocês, né, nós temos 199 vagos e os restantes são providos. Quer dizer, são muito poucos cartórios providos em Alagoas. E dentro desse estudo que foi feito pela comissão, nós enxugaríamos mais ou menos 60% de todos os cartórios. Só que o pleno do tribunal não aprovou. O pleno é soberano, um órgão colegiado, não aprovou e não teve essa proposta como prosseguir, e nós continuamos hoje com os 241 cartórios. Na verdade, 240, porque nós temos um cartório em Maceió, de registro civil, que foi criado e nunca foi designado responsável. Ele está na lista de cartório vago, mas ele é um cartório novo. Então eu vou logo dizendo a vocês que esse cartório que está localizado em Maceió, no distrito do Benedito Bentes, ele é um cartório novo. Então, quem for aprovado e quiser ir para esse cartório, eu sugiro que vá. Porque é um cartório na capital. Na capital hoje nós só temos 6 cartórios de registro civil. Esse do Benedito Bentes será o 7º. E é um cartório novo, vocês vão abrir livro novo, vai ser tudo novo, vocês não vão herdar problema de ninguém. Vai ser um cartório que vocês vão funcionar normalmente lá no distrito de Benedito Bentes. Nessa resolução 80, nós temos ainda no artigo, no parágrafo 2º do artigo 1º ou no artigo 2º, eu não lembro, que fala da questão das vacâncias. Além de tratar das acumulações e desacumulações, fala da questão das vacâncias. Que os tribunais elaborarão a lista de vacância e remeterá para a Corregedoria Nacional de Justiça, da qual se encarregará de comunicar aos interessados a eventual interposição de impugnação ou de recurso. Isso, pelo nosso histórico, foi feito desde 2008. Em 2008 foi feita uma comissão lá no tribunal, da qual foi analisado, foi feito um censo
e foi analisado a documentação e a natureza jurídica de cada serventia. E dessa decisão que o Pleno aprovou, foi encaminhado para a Corregedoria Nacional em 2008 e foi encaminhado agora em 2011 também. Então, o que é que nós temos em relação de serventias vagas juridicamente falando? Em Alagoas, nós temos decisões do tribunal, decisões da Corregedoria e decisões da Corregedoria Nacional de Justiça. Essa última é a que está valendo para essa relação de vacância que nós publicamos no diário, no certame agora do concurso. É verdade que algumas estão sendo objeto de impugnação, né? Os donos provisórios dos cartórios estão tentando de alguma forma fazer com que eles não percam esse direito que eles têm, muitos deles com mais de 20 anos, né? Mas a regra geral que vale é aquela regra do artigo 19 das disposições transitórias da Constituição, daqueles 5 anos, né? Embora eles não sejam servidores públicos propriamente dito, mas a questão do serviço público se cria uma simbiose com o objeto da delegação, que é do Estado para o particular. Bom, em relação à resolução 80, era isso que eu tinha para dizer a vocês. A fiscalização da Corregedoria, como eu disse a vocês, nós começamos em 2011 a otimizar esse setor, né? Como diz ali, na atual gestão demos continuidade, passando a ser sistemática e ter como norte o espírito mais orientativo, deixando para um plano secundário a tarefa punitiva. Esse provimento 2 de 2011, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Infelizmente, a nossa legislação não está compilada. Vocês tenham todo o cuidado. Ao pesquisar determinado assunto, vocês pesquisem todo o arcabouço da Corregedoria, do FERC e do Funjuris e as legislações estaduais sobre a matéria. Porque nesses 3 órgãos não existe aquela compilação de disposição revogada. Então vocês vão ter que verificar isso, infelizmente, mas eu tenho a obrigação de passar para vocês, para que vocês de repente não incluam uma resposta certa, do qual já foi uma disposição revogada pelo tribunal. Tenham todo cuidado. Quando nós iniciamos as fiscalizações, criamos uma rotina de fiscalização em Alagoas, nós estabelecemos um cronograma anual. Em Maceió, são 18 cartórios que são da capital do estado. 18 cartórios. 6 de registros civis e o resto de notas e registro de imóveis. E um de casamento, que é registro civil das pessoas naturais, e um outro que acumula também com casamento. Maceió só tem 2 cartórios que fazem casamento. E criamos uma perspectiva de orientar os delegatários. No primeiro momento, o impacto foi grande, porque as pessoas não estavam acostumadas com essa rotina de fiscalização e nós passamos a fiscalizar sistematicamente. E um fato curioso, que nós somos num cartório lá em Maceió, é o primeiro registro civil de Maceió. E como foi uma coisa nova, foi uma rotina que estava se implementando, aí foi televisão, foi rádio, foi jornal, e para azar do responsável do cartório, tinha uma senhora lá reclamando do serviço do cartório. E ele levou tanto azar que na hora que ela estava reclamando, a repórter na televisão ao vivo entrevistou ela, e ela fez a crítica na hora na frente do corregedor. Ao acabar a entrevista, a imprensa foi embora. Foi quando o registrador foi pesquisar os dados dela no livro e descobriu que aquela reclamação dela não era daquele cartório, era de outro cartório de Maceió. Resultado, aí ele levou a culpa sem ter para quê.
Mas aí, quando foi em 2012, nós dissemos a ele que nós iríamos fazer questão de ir lá como primeiro cartório. Fomos lá e fizemos questão de dizer que o cartório estava praticamente saneado com as orientações que a gente deu na ata de inspeção de 2011. Quer dizer, a ata de inspeção, nós fiscalizamos a parte fiscal, a parte de registro dos empregados, o fundo de garantia, a parte de imposto de renda, a parte de ISS, que em Maceió está sendo objeto de controvérsia, de polêmica, porque em Alagoas, infelizmente, ainda nós não temos um mecanismo de controle, como tem Sergipe, que por exemplo, em Sergipe, o emolumentos é pago com uma guia que é emitida pelo próprio sistema. Aí o interessado paga, o tabelião vê que a guia foi paga e libera o título. Isso para o controle financeiro, de uma forma geral, isso é fantástico. Mas aqui em Alagoas a gente ainda não está, nós estamos engateando ainda com a perspectiva, porque mexer com dinheiro, as pessoas incomodam um pouco. Bom, esse provimento 2 de 2011, ele revogou um provimento anterior, que depois eu vou dizer a vocês, que eu não estou agora lembrando o nome, que previa a inspeção semestral. Então, com essa perspectiva de inspeção na capital, o que foi que nós fizemos? Nós começamos a fiscalizar os cartórios da capital e delegamos aos juízes do interior, no caso de interior com mais de uma vara, as comarcas do interior, aos diretores do fórum. Então, anualmente, esses diretores têm a obrigação de informar a corregedoria a realização da inspeção. Não é obrigado a mostrar o conteúdo, é apenas dizer que fez, né? Para que a gente dê baixa no nosso controle. E os da capital é o juiz auxiliar, que em Alagoas nós só temos um juiz auxiliar, da parte do extrajudicial, e nós da assessoria que acompanhamos a fiscalização. Como eu tinha acabado de falar, observância a critérios técnicos e concorrentes entre a corregedoria e os juízes competentes, necessitando de apuração fática no local. Isso daqui é importantíssimo para a gente estabelecer, por exemplo, essa questão de divisão. Por exemplo, os magistrados do interior fazem as inspeções nos cartórios do interior e nós fazemos na capital, como eu acabei de dizer. Mas tem casos que aparecem na corregedoria, por exemplo, com problemas de posse de terra, casos altamente complexos que envolvem demarcação de área, georreferenciamento da terra, envolve muitas questões que nós não remetemos para os juízes, porque diante da complexidade, imagina o juiz que já é responsável por uma vara única no interior, que atua na área de criminal, cível, ainda tem que pegar esse abacaxi de ordem de direito notarial e também de ordem disciplinar. Por quê? Porque no nosso regimento, no nosso Código de Organização Judiciária, no artigo 69, se não me falha a memória, nós temos a questão do juiz competente. E o juiz competente, ele vem com essa mesma referência na Lei 6.015. Vocês podem observar que na Lei 6.015 eles falam sempre juiz competente. E nós temos de tratar juiz competente como juiz competente. E sempre que esses processos chegam na corregedoria, a gente remete para o juiz do interior para que ele faça esse acompanhamento, preservando essa questão do juiz competente. E até para não suprimir uma instância recursal. Porque ao momento que nós recepcionamos o processo e suprimimos o juiz do interior, nós estamos tolhendo a parte de uma instância. Diferentemente que esse processo fosse reclamado no interior e viria para a corregedoria em grau de recurso e depois subiria para o Conselho Estadual da Magistratura, que é um órgão colegiado
competente para apreciar as decisões do desembargador. Então, como eu já tinha dito, os processos que ficam na corregedoria são os de maior complexidade e de qual já resulta ou poderá resultar de imediato uma pena de perda da delegação. A respeito disso, o Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria Nacional de Justiça, o ano passado, reuniu os corregedores em Recife e fez uma observação aos corregedores quanto a esses cartórios que são considerados vagos. Eles deram a orientação de que esses cartórios vagos, eles não podem perder a delegação, eles têm que ser substituídos porque eles não podem perder o que eles não conquistaram através de concurso. Eu acho uma perspectiva muito rígida, né? O cartório vago, ele está ali, tem gente com 20, 25 anos na frente do cartório, e ser substituído assim. Então a gente está amadurecendo a ideia que tem que se preservar o contraditório, a ampla defesa, isso não tem a menor dúvida. Então o CNJ, a Corregedoria Nacional disse, olha, corregedorias, no caso dos interinos, é quebra de confiança. Quebra de confiança é substituição imediata. Mas aí eu volto para a questão, né? Se for uma quebra de confiança que não dependa de um dolo, que não tenha um dolo evidente, seja uma culpa que a pessoa negligenciou por um motivo qualquer, uma falta de conhecimento, então eu acho que cada caso é um caso. Até porque a gente não pode produzir prova, decisão que vai ter efeitos em favor de terceiros perante aquele cartório. Nós temos muitos processos na corregedoria de pessoas que buscam uma punição disciplinar dos cartórios para que essa decisão vala como uma prova em ações de indenização. É comum demais na corregedoria as pessoas chegarem com essa proposta, inclusive tentando induzir os juízes auxiliares em erro, mostrando meias verdades que não correspondem à totalidade dos fatos. Bom, no provimento 12 de 2011, depois eu estou fazendo um sumário dos provimentos que mais importantes, que são os mais recentes, e que eu acho que a Fundeps, que é a comissão que vai fazer a prova, vai elaborar a prova, vai puxar, porque quando a gente olha os provimentos da corregedoria de 2010 para baixo, a gente não acha quase nenhum, porque é justamente aquilo, nós não tínhamos um setor otimizado, um setor realmente com a equipe de assessores, com a equipe de funcionários, como a gente tem hoje. Então, essa tendência, os senhores podem observar que é de 2010 para cá. Então eu estou enfatizando em nível de corregedoria mais esses provimentos de 2010 para cá. Pois bem, esse provimento 12 de 2011 é outro provimento que foi decorrente das nossas fiscalizações de 2011. Eu reputo como o ano de 2011 como o ano mais importante para a corregedoria, sob o ponto de vista de eficiência, sob o ponto de vista legal. Se os senhores tiverem de observar, façam uma pesquisa, tj.al.jus, depois vocês entrem CGJ, que é a corregedoria, tem lá serventias extrajudiciais. E vocês vão fazer uma pesquisa na legislação e cliquem em 2011, que vocês verão um número bem superior de provimentos que nós editamos, porque nós quebramos aquela rotina, vamos dizer assim, que não tínhamos como temos hoje. Esse provimento 12 de 2011 fixa a escala de plantão dos cartórios de registro civil com base no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 8935 e combinado com o artigo 77 da 2015, que veda os sepultamentos sem a declaração de óbito, providência decorrente das fiscalizações dos cartórios. Pois bem, nós quando chegamos nos cartórios em 2011, nós encontramos uma situação caótica, ou seja,
O número de declarações de óbito que estavam arquivadas na serventia, por exemplo, chegava uma declaração de óbito dia 10 de abril, emitida no dia 10 de abril. E nós, quando íamos olhar a certidão de óbito, era de 20, 30 dias a mais. Isso é um absurdo. O que dava a ideia de que as pessoas estavam sendo sepultadas sem a certidão de óbito. E isso trouxe uma preocupação grande do corregedor, na época do desembargador James, porque isso era uma porta aberta para fraudes, né? Você falsificar documentos, não se concebe um cemitério autorizar um sepultamento sem uma certidão de óbito. Nós descobrimos também que as próprias unidades de saúde estavam concedendo a guia de sepultamento. Ora, quando nós olhamos na Lei 6.015, a guia de sepultamento é um documento que acompanha a certidão de óbito. Jamais nenhuma autoridade e nem da saúde pode dar guia de sepultamento autorizando aquela pessoa a ser sepultada. O que é que acontecia? O ente querido falecia, eles pegavam a declaração de óbito na unidade de saúde, sepultavam e deixavam para lá. Quando precisavam da entrada em algum benefício previdenciário, aí é quando iam procurar a certidão de óbito. Aí iam para o cartório e o cartório expedia. Mas lembre-se dos prazos de expedição. O cartório muitas vezes devolve, né, as solicitações porque tem aquele prazo de até 15 dias e de 15 dias a 3 meses. O que eu acho até um prazo demais que o legislador deu. Porque você esperar 3 meses para você fazer um assento de um registro civil é um risco muito grande. O sistema fica todo vulnerável. Isso não pode acontecer. Então, procuravam os cartórios para expedir essas declarações de óbito e os cartórios expediam, porque tinham que expedir. Estava o documento ali legítimo da unidade de saúde e expediam. Aí foi quando nós fizemos essa conferência, fizemos o cruzamento de informações das declarações de óbito com as certidões de óbito, com as declarações de nascidos vivos, né? E vimos que estava um descompasso enorme. E nós descobrimos que isso era por conta do plantão. E quando nós perguntamos aos cartórios por que isso aconteceu, não, nós já temos o plantão, mas era um plantão que eles faziam a escala, que eles é que escolhiam o dia e ficava uma coisa solta, estava uma coisa realmente bagunçada. Então, o desembargador editou esse provimento 12, estabelecendo a princípio um horário de 8 a meio-dia e de 2 às 5, mas depois de uns 4 meses, o pessoal da ARPEN esteve lá e conversou com o corregedor, de modo que o horário da tarde estava se tornando muito difícil por conta de assaltos, era um horário que não tinha movimento. Aí decidimos revogar o provimento, vocês tenham atenção a isso também. O horário de funcionamento hoje em vigor é de 8 às 2 da tarde, horário corrido. O que é que ocorre? Semana passada nós tivemos uma consulta da SMCCU, que é a Secretaria Municipal de Maceió, que faz o controle da parte de gestão dos cemitérios, e começaram a nos questionar sobre pessoas que queriam sepultar entes queridos que faleciam no mesmo dia. Por exemplo, a pessoa falecia às 2 horas e queria sepultar às 5 horas e não podia porque o cartório estava fechado. Então foi feita uma decisão do desembargador sem que a gente precisasse alterar o horário. Vocês tenham atenção. Essa decisão foi publicada no Diário Eletrônico. É bom vocês rastrearem ela, que foi agora recente, a semana passada, do dia 20 para o dia 28 no máximo, de maio, do qual ele diz o quê? Não alterou o horário, mas ele disse que o cartório que tivesse no plantão, naquele final de semana,
ele saindo às 14 horas, ele ficaria de sobreaviso, deixando o telefone celular ligado para uma eventualidade. Nós descobrimos que nessa perspectiva, só um cemitério de Maceió estava cumprindo com esses horários, que era um cemitério particular. E os outros públicos não estavam. Então, nas inspeções de 2013, nós verificamos isso, que os cemitérios públicos não estavam cumprindo com essa determinação de só sepultar com a certidão de óbito, e fizemos novamente uma incursão com o prefeito e com o Ministério Público Estadual. Só para lembrar vocês, nós quando editamos esse provimento 12 de 2011, nós convocamos a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério Público. Por que o Ministério Público? Porque nós entendemos que essa fiscalização tem que ser permanente, principalmente no interior do Estado, onde nós temos cemitérios clandestinos, que ainda é pior. Ora, se nós estamos com a perspectiva de trabalhar preocupados na capital com os cemitérios que sepultam sem a certidão de óbito, imagine o interior do Estado. Esse problema de plantão dos cartórios do registro civil, não é cartório de notas, nem cartório de registro de imóveis, não. Apenas para lembrar, para alguns que não sabem, pode parecer besteira, mas não é. Os cartórios de registro civil, nós temos os cartórios que lavram atos de registro civil, de óbito, de natimorto e de casamento. Além daquelas situações de interdição, de averbação de interdição oriunda de processos judiciais. Nós temos os cartórios de notas, que são os cartórios que fazem as procurações, as escrituras, os reconhecimentos de firmas, as autenticações, as atas notariais. Temos os cartórios de registro de imóveis. Temos em Maceió um cartório de registro de protesto, que a lei do protesto 9492, se não me falha a memória, ela diz que nos locais onde existir mais de um cartório de protesto, tem que existir um cartório de distribuição. Nós temos um cartório de distribuição em Maceió. Temos cartórios de protesto em Maceió que fazem só protesto, e temos cartório de protesto em Maceió que fazem acumulação com notas, com escritura, com procuração, com tudo. É um misto que temos aqui em Alagoas. Para vocês entenderem, para quem não sabe, essa distinção de cartórios. No interior, nós temos acumulação de notas com registro de imóveis, o que é complicado, né, minha gente? A gente há de convir que quem lavra o título, ele não pode registrar, tem que ser uma coisa separada. Mas, enfim, foi criado assim e a gente não pode fazer mais nada. Vamos aqui para o provimento 12, como eu estava dizendo, instituiu o plantão, né? Em cima do plantão, os fundamentos foram esses que estão aqui, considerando que, lamentavelmente, se tornou aquilo que eu tinha dito, uma prática corriqueira na comarca de Maceió, que talvez seja a realidade de outras comarcas, a realização do sepultamento sem a prévia e imprescindível labratura do assento de óbito. Isso era uma realidade, e olha que nós, para combatermos isso, deu trabalho, porque nós temos de chamar o Ministério Público e tivemos de chamar a responsabilidade do prefeito de Maceió em face da administração dos cemitérios, que é de gestão da prefeitura. Outro fato curioso decorrente esse provimento 12 de 2011 foi tão importante na corregedoria, porque outro fato importante que nós constatamos no interior do Estado, eu gosto de falar desses assuntos assim paralelos, porque são rotinas vivenciadas por nós e que a gente, ao comentar, a gente analisa a ilegalidade das pessoas quando fazem determinados atos. Nós fomos para um município conhecido, chamado Craíbas, em Maceió, em que lá tinha um registrador civil. E
Nós conversando lá, numa inspeção de rotina, nós perguntamos a ele como é que ele fazia para lavrar, como é que era o município, se tinha unidade de saúde, se tinha médico permanente, se tinha plantão. Ah, doutor, aqui não é muito difícil ter médico. Eu dizia, como é que vocês verificam essas mortes naturais? Como é que vocês atestam essas mortes naturais? Ora, geralmente é uma pessoa que a gente conhece, é uma pessoa que a gente conhece há muitos anos, a gente viu que a pessoa estava de cama e a gente atesta aqui. Eu disse, olha, vocês não podem fazer isso. Jamais um cartório de registro civil pode atestar uma causa-morte. A causa-morte tem que ser ou o Instituto Médico Legal, em caso de mortes acidentais, ou o Sistema de Verificação de Óbito, o SVO, que trata das mortes naturais. Esses órgãos é que tem que atestar a causa-morte, lançar naquela guia amarela, que é a DO, e enviar para o cartório lavrar. Jamais nenhum cartório de registro civil pode fazer esse atesto dessa morte dessa pessoa. Em Maceió, nós temos um provimento que trata dessa questão dos registros civis na rede dos hospitais, nas maternidades, né? Que é um problema a ser pensado, já vem sendo pensado esse problema, que é a questão das pessoas do interior que vêm se internar na capital para ganhar a vida do filho. Geralmente, a lei diz que eles têm preferência de querer que esse nascimento seja lavrado de onde eles residem. Mas eles, por uma questão de conhecimento e por uma questão de comodidade, eles lavram naquele cartório que está ali na maternidade, que é um cartório da capital, e é por isso que hoje Maceió concentra um volume grande de registro de nascimento na capital, por conta desse êxodo dessas pessoas que vêm para a capital para procurar assistência médica e quando precisam da segunda via, tem que vir para Maceió para pegar a segunda via. Essa é a grande realidade. A menos aqueles casos de parto, né, normal, tranquilo, que não haja risco, que a pessoa, no interior tem muito disso, né, de parteira, aí lá mesmo registra o nascimento e fica por lá mesmo. Então aqui a revogação, nesse caso o provimento ele está com alteração já atualizada. O plantão era de 8 às 12, das 14 às 17, agora das 8 às 14. Esse provimento 38 de 2011 foi que alterou apenas esse horário, mas vocês observem a decisão que saiu recente, embora não caiba no concurso, né? A gente tem de considerar até o dia da publicação do edital. Eu estou falando apenas para uma questão de vocês não se atrapalharem. De repente, ver a pesquisa, achar que foi estendida até as 17. Não é. Vale esse horário aí. Para o concurso, vale esse horário aí. Nesse mesmo provimento, nós estipulamos a possibilidade de permuta. O cartório está escalado para esse final de semana, aí o registrador não quer ficar ou não pode ficar, aí faz uma permuta com o colega, desde que haja, artigo 2º, é permitida a realização de permuta entre os registradores civis da capital, das pessoas naturais, diante da impossibilidade de obediência da escala de plantão, devendo o pedido ser formulado por escrito até 5 dias úteis antes do plantão, observado para esse fim os períodos de funcionamento do Poder Judiciário. Quer dizer, nós temos hoje nós não temos hoje, infelizmente, uma regulamentação sobre qual é o calendário dos cartórios. Nós estamos pensando em regulamentar, não podemos trazer esse calendário para o calendário do Poder Judiciário, porque nós temos férias, recessos, 2 recessos no ano, no meio do ano e no final. Nossos feriados forenses são bem maiores, então inviabilizaria o funcionamento do cartório. E
de funcionamento do Poder Judiciário é no caso de haver feriado que chegue perto do final de semana. Por exemplo, nós temos um feriado na quinta-feira. Então esse feriado vai arrastar para quem for escalado para o final de semana mais próximo. Feriado na terça vai ser arrastado para o sábado e domingo mais perto. É assim que o pessoal fica chateado quando é época de Natal e Ano Novo, Carnaval, a escala lá. Até hoje nós só tivemos uma permuta. Desde 2011 nós só tivemos um pedido de permuta. Esse parágrafo 1 do artigo 3º, eu vou encerrar com esse comentário. No decorrer do plantão, deverão ser praticados todos os atos inerentes à atividade do registro civil, bem como poderão ser realizados os atos notariais autorizados pela Resolução 13 de 15 de dezembro de 99 do Tribunal de Justiça. Portanto, olha essa resolução, que ela ainda está em vigor. Autoriza reconhecimento de firma, autenticações, procurações e translados menor que 20 salários mínimos de acordo com a unidade fiscal. Ou seja, os cartórios de registro civil que estiverem na escala de plantão, eles poderão lavrar atos complementares ou atos concorrentes. O que é isso? Por exemplo, a pessoa vem para Maceió e sofre um acidente de carro que alguém vai a óbito. E ela precisa voltar e precisa deixar uma procuração para uma pessoa resolver o translado do corpo para o estado de origem. Não é justo que essa pessoa fique na capital esperando sexta, sábado e domingo para o cartório abrir na segunda, providenciar o translado do corpo e devolver para o estado de origem. Então a gente criou essa possibilidade com base foi uma criação inteligente, porque esses cartórios, por exemplo, poderão celebrar procurações. Procurações nesse limite de 20 salários mínimos vigentes, para que as pessoas possam completar o pedido, né, e para resolver o problema de uma vez por todas e não complicar a vida deles como está hoje. Como eu tinha dito, essa alteração, esse pedido de alteração do plantão dos cartórios, que foi feito agora recente e que não vale para o concurso, repito, não vale, a SMCCU pautou naquela necessidade das pessoas sepultarem no mesmo dia os entes queridos, porque essa rotina a gente vê mais em 2 cemitérios particulares que nós temos em Maceió, que sepulta até 8, 9, 10 horas da noite. É normal, nesses cemitérios grandes, com grande volume de sepultamentos, sepultarem até de madrugada. É comum a gente ver isso. Então, foi com essa perspectiva que a gente ainda não alterou esse horário de plantão, mas deixou bem claro que o registrador responsável ele fica de sobreaviso com o celular à disposição. É uma perspectiva que é a mesma dos plantões judiciais, do qual funciona das 8 às 2, mas o juiz e o escrivão ele fica com o telefone disponível para qualquer eventualidade emergencial que extrapole o horário normal do plantão. Nesse mesmo provimento, nós delegamos o regulamento do plantão no interior para o juiz mediante portaria, porque o interior tem um calendário diferente da capital, o interior tem feriados diferentes, o interior tem rotinas diferentes. Por exemplo, nós temos interior em Alagoas que tem a necessidade mais que o cartório normal abra à tarde. Outros têm que abra de manhã, porque a feira é mais corrente, a feira é mais presente, a feira do interior. E isso é sazonal, isso depende da peculiaridade de cada município. Por isso que deixamos a cargo de cada magistrado fixar essa escala de plantão. É claro que nos cartórios, municípios onde tem mais de um cartório, né? Porque no município onde tem só um registro civil, ele tem que ficar plantão permanente. Infelizmente, essa é a realidade. Nós temos
serventias oficializadas em Alagoas, das quais foi objeto daquela acumulação que eu falei para vocês anteriormente, da Resolução 80, que a comissão tentou anexar em relação a essas 8 serventias oficializadas, a proposta era de extinção das 8, e a gente iria deslocar esses servidores para os cartórios judiciais, mas infelizmente o Pleno não aprovou. E nesses interiores onde tem só um cartório oficializado, é terrível, porque até quando o servidor precisa tirar férias, o juiz tem que deslocar um oficial de justiça para substituir aquele responsável durante as férias dele. Quer dizer, que já está faltando na unidade judicial, ele tira um funcionário para substituir aquele responsável ali nas férias dele. E ele não pode fazer mais nada, né? Porque ele não pode, o horário funciona os dois horários, ele não pode, é complicado ele ir para o médico, é complicado ele sair, enfim. Como eu tinha dito, parágrafo único, nas comarcas onde houver mais de uma unidade judiciária, incumbirá o juiz superintendente. As penalidades previstas, no caso do artigo 5º, né, no caso da serventia que não esteja aberta, sujeitará às penalidades previstas. No dia 31 de janeiro, nós tivemos uma reclamação que um cartório tinha fechado ao meio-dia. E isso não pode. Ficamos de abrir um procedimento, abrimos, mas eu não me lembro qual foi o resultado, né? Evidentemente que essas reclamações, se não tiver uma prova material, vai ser a palavra do denunciante contra a palavra do cartório. Ele vai dizer que estava fechado, ele vai dizer que abriu. E aí nós não temos que ter uma prova real de que esse funcionamento realmente não esteve prejudicado. Vamos agora dar uma pausa para dar uma pesquisada aqui na próxima pauta que nós vamos prosseguir daqui a pouco.